Da internet, tudo bom? Com vocês aqui o professor Alessandro Correia do canal SOS Matemática Online. Vamos bater um papo agora sobre polígonos, ok? Polígono é uma questão sempre cobrada em concurso, é importante o aluno ter na ponta da língua. Vamos primeiro definir o que é um polígono. A definição de polígono nos fala o seguinte: polígono é uma figura geométrica plana formada por linhas poligonais, fechada e simples. Então, olha só, eu só posso formar por linhas, e linhas são retas. Fechada, não pode ter nenhum espaço faltando. E simples, as retas não podem se cruzar. Vamos fazer um exercício bem tranquilo aqui, ó. Quais das figuras abaixo são polígonos? Isso aqui não é um polígono, porque possui uma curva. E polígono, já vimos pela definição, que sempre tem que ser uma reta. Vamos lá. Isso aqui é um polígono? Sim. Reta, reta, reta. E não tem nenhum espaço faltando e as retas não estão se cruzando. Vamos ver aqui embaixo aqui. Essa figura aqui é um polígono? Não. Ah, professor, está fechado, mas as retas se cruzam. Então, por enquanto, só esse aqui que é um polígono. Isso aqui é um cone, é uma figura espacial, não é uma figura plana. E possui também curvas. Então, não é um polígono. Isso aqui não é um polígono porque tem esse espaço aqui aberto. Ou então não é um polígono. Esse aqui é um trapézio, é um polígono porque é formado somente por retas e nenhuma das retas se cruzam, ok? Então, para ser polígono, tem que ser formado por retas, tá? E as retas não podem se cruzar. Vamos lá. Elementos de um polígono. O polígono, ele possui vértice. O que é um vértice? É um encontro de dois lados. Então, aqui eu tenho um vértice, que eu chamo com letras maiúsculas, A, B, C, ok? E eu tenho também as diagonais. O que é diagonal, professor? É a união de um vértice a outro vértice. Ah, professor, mas aqui quando eu uno dois vértices consecutivos, aqui eu chamo de lado, tá ok? E aqui é uma diagonal e aqui é outra diagonal. O polígono também possui ângulos. Tem o ângulo interno, que o próprio nome significa que ele está na parte interna do polígono, e o ângulo externo, que, como o próprio nome diz, ele está na parte externa do polígono. Observe que se eu juntar um ângulo interno mais o ângulo externo, eu vou ter um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, por definição, eu tenho que falar que o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono são suplementares, ok? Vamos lá. Classificação de um polígono. Olha só a classificação aqui, ó. Os polígonos se classificam, gente, de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5, pentágono. E assim vai. Observe que o nome sempre tem relação à quantidade de lados. Só você lembrar lá, é hexacampeão, né? Com time de futebol. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. E assim vai, ó. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. Um decágono, 1 com 10, 11. Então, um decágono, 11 lados. Dodecágono, 2 com 10, 12. Então, dodecágono, 12 lados. Pentadecágono, penta é de 5. Decágono é de 10. 5 com 10, 15. Tá? Observe que o único que não tem relação em relação ao número de lados é o icoságono, tá? Então, o icoságono possui 20 lados. Professor, está faltando aqui, ó, o 16, o 17, o 18, o 19. Está faltando não. Esses polígonos existem, mas ele não possui nome específico. Por exemplo, um polígono de 21 lados. Qual é o nome dele? Um icoságono? Não. É um polígono de 21 lados. Então, é isso mesmo. Você escreve só por extenso, polígono de 21 lados, porque ele não tem um nome específico. Vamos lá, olha só. Vamos ver agora polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Que mantém uma regularidade, ok? Que regularidade, professor? Os lados e os ângulos são iguais. Aqui do meu lado tem um triângulo equilátero. Observe que os lados são iguais, os ângulos internos são iguais e os ângulos externos também são iguais. Mesma coisa que do lado aqui, que eu tenho um quadrado, tá? Ele é regular porque tem os lados iguais, tem os ângulos internos iguais e tem os ângulos externos também iguais. Olha só, como calcular
a quantidade de diagonais de um polígono. Olha só, tem essa fórmula aqui, que fala que o número de diagonais é igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3 vezes 2. Vamos ver na prática como isso aqui funciona. Olha só, calcule quantas diagonais possui o triângulo. O triângulo, gente, é o único polígono que não possui nenhuma diagonal. Possui 0 diagonais. Porque se você pegar esse vértice aqui e encontrar com esse vértice, isso aqui é um lado. Se você pegar esse vértice aqui e encontrar com esse vértice, isso aqui é outro lado. E se você pegar esse vértice e encontrar com esse vértice, o encontro dos vértices são apenas lados, não são diagonais. Agora, se eu pegar esse vértice aqui do quadrado e encontrar com esse vértice, eu formei a minha diagonal 1. Se eu pegar esse vértice aqui e encontrar com essa diagonal aqui, eu formei a minha diagonal 2. Então, que nesse caso, sem utilizar a fórmula, eu já sei que meu quadrado possui 2 diagonais. Ah, professor, sempre vou fazer a figura? Não. O icoságono já sabemos que é um polígono de 20 lados. Então, n, nesse caso aqui, é igual a 20. Eu não vou fazer a figura, vai dar muito trabalho. Vou pegar a fórmula direto, que fala que diagonal é igual ao número de lados, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Onde apareceu o n, eu vou colocar o 20. Diagonal é igual a 20, que multiplica 20 menos 3, dividido por 2. Tá vendo? Onde apareceu o n, eu coloquei 20. Por que 20? Porque é um icoságono. E n é igual ao número de lados. Eu vou simplificar. Dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Então, diagonal vai ser igual a 10, que multiplica 17. Então, o icoságono possui 170 diagonais. Tá? Nesse caso, eu aconselho vocês a utilizarem a fórmula ao invés de fazer o desenho. Olha só, mais uma questãozinha aqui, ó. Qual o polígono em que um dos seus vértices partem 6 diagonais? Olha só, eu tenho esse vértice aqui e eu parti 6 diagonais. Isso aqui não é diagonal, é lado, tá? Diagonal que está em vermelho aqui, ó. Uma diagonal, 2, 3, 4, 5...